A ideia da aula de hoje era a gente continuar naquela mesma ideia de ontem, trabalhando na camada de serviço, tá? Aí a gente ia fazer uma consulta diferente da consulta padrão, para ajudar nas etapas de validação da camada de serviço e ia construir teste unitário para a camada de serviço. Era o que a gente Tá ia horrível de lhe ouvir. hoje. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Vê se melhorou Melhorou, agora. Melhorou? melhorou. Pronto. Eu estava dizendo que na aula passada a gente começou a implementar a camada de serviço, né, mostrando um exemplo de como a gente implementaria regras de negócio, né, fizemos a construção da classe, fizemos o método, pegamos o método de exemplo, né, colocamos a chamada para o DAO, como é que seria, como é que a gente faria para levantar as exceções, não foi? E Isso. aí a gente fez no teu projeto, fez no projeto do DevFlix também, no de De Oi? Miguel. De Miguel. De Miguel, né? E aí, hoje, quando a gente estava mexendo de Miguel, surgiu a ideia da gente fazer uma consulta diferente da padrão, não foi? Aí a gente só colocou a chamada para ela, ia implementar essa chamada diferente hoje, e ia construir os testes unitários, né? Do mesmo jeito que a gente Isso. fez o teste modal, ia começar a construir os testes na camada de serviço, não é isso? Aí, se tu puder compartilhar a tua tela, a gente vai começando isso hoje. Pronto, beleza. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Beleza? Tá. Eu coloquei lá no sala de aula também, o material de apoio de hoje, tá lá na aula 17. Aí eu já coloquei aqui alguns materiais de apoio, de documentação, caso vocês queiram ler, para entender o que a gente está fazendo aqui, certo? E assim Certo. que o sala de aula, assim que o Meet liberar a aula, eu coloco. A aula de ontem já está lá, tanto o vídeo quanto o material. O bom é que não perdeu, né, a aula. É, e a gente achando que era problema da nossa máquina, né? Mas ela Não estava foi, ligada no rapaz. serviço do Meet. Não, assim que eu abri o Google, eu vi. Tava mostrando. Aham. E, querendo ou não, quando começa a chover, a internet aqui também começa a farrapar. Eu achei que era a internet. Olha, professor, de ontem ainda não implementei mais muita coisa, não. Certo, sem Porque não problema. A tive, gente não continua hoje. tive, não tive muito tempo. Certo. Deixa eu ver aqui, compartilhar. Pronto, agora já está conseguindo ver tua tela. Pronto, aí a gente tinha feito a implementação do método de incluir, não foi? Isso. Incluir local, serviço, certo? A gente pode começar fazendo uma alteração no método que a gente já implementou ontem, de incluir, para a gente acrescentar aquele exemplo de fazer uma busca diferente, certo? Certo. Então, a gente vai lá na implementação do método local serviço, na implementação desse método incluir, e o que é que a gente fez? A gente fez algumas verificações, né, que vão verificar se a variável está preenchida, se a variável nome está preenchida e se a variável incidência solar está preenchida, né? Se Isso. tudo isso tiver certo, a gente deixa e chama o DAO para fazer o salvar, não é isso? Isso. Mas uma coisa que a gente pode fazer aí no método incluir Eita, também, peraí, professora, meu trabalho aqui chegou e a porta tá fechada. tá,
solteira. Pronto. Aí, o que é que a gente ainda pode fazer para melhorar a regra a regra de negócio, né? Vamos dizer que, por exemplo, eu não possa incluir, né, um local com o mesmo nome, por exemplo. Do jeito que o método está implementado aí, eu poderia cadastrar 2 locais com o nome sala, por exemplo. Concorda? Concordo. Aí, o que é que a gente precisaria fazer, né, para não permitir isso? Antes de inserir, eu teria que perguntar lá no banco de dados se tem alguém com local já cadastrado com esse nome, certo? Certo. Como é que a gente faria isso, né? A gente faria assim, depois de validar, a gente poderia ali encaixar logo depois de nome, por exemplo, né? Ou poderia, depois que a gente garantir que todos os campos básicos estão preenchidos, a gente poderia ali, depois da linha 27, a gente acrescentar um método que faria isso, tá? Como é que a gente faria isso? A gente teria que pedir ao DAO, né, para buscar um local pelo nome, não é isso? Isso. E por padrão, a gente não tem esse método implementado no DAO, tá certo? Então, a gente vai implementar esse método, certo? E como é que a gente vai fazer? Lembra que a gente usa o Spring Data, que é o projeto do Spring que já traz o DAO todo prontinho para a gente, não é isso? Se você quiser implementar um método a mais, você pode. Aí, para isso, ele tem um monte de conversão, que eu até coloquei a documentação lá no site da disciplina. Não sei se tu consegue ver minha tela. Eu acrescentei aqui, ó, na aula 17, certo? Aqui, trabalhando com Spring Data. Se você clicar aqui, esse é o link da documentação de referência. E aqui ele explica, né, todas aquelas coisas que a gente tem que herdar daquela interface, pelo repositório, e automaticamente a gente vai ter o incluir, alterar, excluir, listar, que é o que a gente já tem, né? E também, se a gente quiser criar métodos diferentes, né, ele também traz ali uma estrutura padrão que ajuda a gente a ter a query sem ter que implementar ela, porque ele utiliza um padrão que é o seguinte: se você pegar, como ele tem dizendo aqui, se você pegar, vamos dizer que eu quero fazer, no nosso caso, aí, uma busca, né, de local por nome, não é isso? Então, a gente tem a entidade, deixa eu compartilhar aqui contigo. A gente tem aqui, deixa eu abrir aqui o projeto. A gente não tem a entidade local. Isso. Aí a gente tem aqui o nome, não é isso? Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais. Acho que já tá. Dá para tu ver ou tá pequeno? Tá bem pequenininho. Vê se melhora agora. Não tá do mesmo tamanho. Tá do mesmo tamanho ainda? Tá. Ah, tá. Eu já sei o que é. Peraí, é porque eu acho que é a forma que eu compartilhei a tela aqui. Que eu mandei compartilhar só uma janela e não a tela inteira. Agora dá para ver aqui a entidade local. Tá carregando. Tá carregando, né? Tá. Pronto. Bom dia, Bruno. Aí, o que a gente está fazendo hoje, Bruno? Hoje a gente está continuando a implementação da aula passada, em que a gente começou a implementar a camada de serviço, certo? Aqui no projeto de vocês, eu e Ana, a gente começou a implementar o que seria, né, uma camada de serviço para a gente fazer o método de incluir locais, certo?
a entidade local. E a gente começou a implementar ali o que seria o método, o que seriam as possíveis regras de negócio, né? E ontem, o que é que a gente fez? Acrescentou aqui um pacote chamado serviço, no pacote de catálogo, criou uma interface e uma classe para a gente implementar a camada de serviço, né? A classe de serviço, que é onde a gente vai tratar todas as regras de negócio. E ontem a gente implementou lá o método de incluir, né, com as regras ali que a gente acordou inicialmente, que seriam as regras de negócio. E aí hoje, o objetivo era a gente dar uma estendida nessa implementação, fazendo o quê? Primeiro, criando classe de teste, que ajude a gente a testar, certo? A gente não tinha criado classes de testes para a camada de serviço, e também a gente ia alterar o nosso DAO para fornecer uma consulta diferente e que a gente pudesse buscar um local pelo nome, por exemplo. Porque quando a gente herda lá do CRUD Repository, a gente só tem os métodos do CRUD, incluir, alterar, excluir, listar, certo? E aí a gente vai estar seguindo aqui. Aí o que é que eu estava mostrando para a Ana? No material da aula de hoje, deixa eu minimizar aqui. No material da aula de hoje, lá no sala de aula, eu acrescentei aqui na seção da aula de hoje, da aula 17, tem um material aqui que é da documentação de referência do Spring, que é trabalhando com Spring Data, certo? E aqui, na documentação, lembra que ele traz para a gente um monte de implementação padrão, né? Quando a gente herda, ele explica aqui tudo direitinho, né? Tudo que a gente já vem fazendo, mas é basicamente o quê? Tudo, nossos DAOs herdam de CRUD Repository, né? Que é a interface, que automaticamente ela vai ter todos aqueles métodos. Incluir, alterar, excluir, listar, que são os que a gente tem até o momento, né? E aí eu estava vendo com a Ana, beleza, vamos alterar o método do incluir, né? Para que, por exemplo, quando a gente estava trabalhando em cima da entidade local, e aí a gente não quisesse permitir, por exemplo, que incluísse um local com o mesmo nome, certo? Então, a gente ia acrescentar mais uma regra em que a gente ia pedir ao DAO para buscar um local pelo nome, né? Para aí, se o local retornar com o mesmo nome que a pessoa está tentando cadastrar, a gente vai lançar uma mensagem de erro dizendo que aquele local já existe cadastrado com aquele nome, certo? Aí, do mesmo jeito que o Spring Data para a gente traz um monte de método pronto, ele também traz aqui um conjunto de convenções para ajudar a gente a construir queries, né? Construir consultas na base, a partir dos atributos da entidade, tá? E aqui eu estava mostrando a seção da documentação que mostra o padrão para a gente, tá? Uma das formas que ele tem, que é bem fácil da gente criar consultas, usando as propriedades, é a gente seguir um padrão de nomenclatura que ele sugere. Por exemplo, se eu chegar lá na minha classe, né, e usar esse padrão, que é find o nome da entidade by o nome do atributo, automaticamente ele vai construir uma consulta para a gente, fazendo um select na base por esses atributos que a gente está querendo usar. Por exemplo, aqui na documentação, ele tem um repositório, certo? Que tem um tipo usuário, né? E o identificador dele é do tipo long. E aqui ele está dizendo, por exemplo, que se eu quiser fazer uma consulta no usuário pelo endereço de e-mail e pelo nome, basta eu criar um método que começa pelo padrão do nome find by, aí vai ter o nome da propriedade e receber essas propriedades como parâmetro. Por conversão, ele já cria essa consulta para a gente. Então, vamos ver aqui como é que a gente faria no nosso caso para fazer esse exemplo, tá certo? Eu estou pegando como base o projeto de vocês, tá? A Ana já está com ele aberto, estava compartilhando a tela, e eu estava mostrando para ele no mesmo exemplo, para ela no mesmo exemplo. Aqui, no DAO, a gente não tem o DAO de local, que a gente criou, vocês criaram, né? A classe, a interface e local DAO, que herda de CRUD repositório, não é isso? E que a gente tem aqui a entidade local como parâmetro, que é a entidade, e o tipo do identificador, que é long.
Então, se eu quiser seguir a mesma regra lá e quiser fazer aqui uma consulta em que eu use a propriedade e nome, por exemplo, da classe local da nossa entidade, como é que eu faria, certo? Seguindo a regra lá, ele retorna sempre um list da entidade, então seria um list local, certo? E aqui eu usaria a nomenclatura find by. A entidade que a gente, o atributo que a gente quer não é nome, então seria find by nome. E eu receberia como parâmetro aqui um atributo do tipo nome, por exemplo. Eu posso copiar aqui e colar. E somente pela convenção e pela regra, eu já teria aqui, dar um Ctrl+Shift+O para importar, já no utility, e automaticamente aqui eu já tenho implementado o método em que ele vai abrir a conexão com o banco, ele já sabe qual é a tabela, pelo que a gente mapeou no objeto relacional, certo? Já sabe que tem um atributo nome, e ele vai fazer um select from local, where o nome seja igual à propriedade, né? Seja o nome que a gente está passando como parâmetro. Tudo isso por convenção, certo? Isso já facilita aí muito para a gente o trabalho, entende? Eu não estou conseguindo te ouvir, Ana. Não sei se é de novo a minha... Não tá. Meu fone de ouvido, para variar. Deve ser. Deixa Meu eu colocar aqui. Ainda continua. Dá para Acho que ver, é essa é assim. o meu computador aqui. Deixa eu ajustar de novo o... Deixa eu ver se eu consigo olhar no Switch. Tirar meu fone aqui. Agora eu estou ouvindo. Esse meu fone de ouvido não está muito bom, não. Eita. Vocês conseguem me ouvir direitinho agora, né? Consegue. Pronto. Aí era o que tu tinha falado, Ana, que eu não escutei. Não sei até que parte vocês pegaram. Não, a gente pegou tudo. Só a Pegou senhora tudo. que não estava me ouvindo. Pronto. Aí, veja, como o framework ajuda a gente, né? Ele vai aqui tirar todo o trabalho da gente de ter que estar construindo essa query, abrir a conexão, pegar os dados, setar no objeto e retornar. A gente consegue só se preocupar, né? Não sei se vocês já estão sentindo isso. A gente consegue, baseado em regras, convenções, tudo, só se preocupar com o que é importante da gente implementar, sabe? Só com o que é importante, assim, em termos de negócio. Ele já abstrai para a gente aí um monte de coisa, tá? Então, vamos colocar esse exemplo para funcionar na tua máquina, Ana, na tua Inadimbrone, se vocês quiserem fazer, podem cada um aí pegar uma entidade e tentar fazer, porque aí vocês já conseguem aí ter dois protos, por exemplo, né? Seria só isso aqui, abrir a interface, no caso, a Ana já está fazendo local, poderia aí abrir local e simplesmente usar a convenção, colocar o list, que é o tipo de retorno com a entidade, colocar o find by, o nome da propriedade e receber ela como parâmetro. E aí, automaticamente, eu já tenho esse método implementado. E eu poderia chegar lá na classe de serviço, né, e fazer a chamada desse método, por exemplo. Se eu fizer aqui, DAO.find by, tá vendo? Find by, é que eu estou no outro DAO, tem que ser no local serviço, né? Eu não tenho criado aqui ainda. Aqui eu estou no Netflix, deixa eu fechar aqui. Serviço. Vou tirar esse aqui. Não. O local está aqui, o local DAO. Já criei aqui. Vai ter que criar o serviço. Aí, Bruno, tu pode seguir na mesma ideia. Que aí eu estou começando do zero aqui também. Seria dar um new, criar um pacote. Aí aqui seria
serviço. É até bom se Ana puder comitar o código, né, do que ela já fez, para não ter conflito entre vocês. Tu tem o Git Kraken instalado, Ana? Não. Tu faz os commits pela linha de comando mesmo? Ah, não, tem. Tem? Tem. Pronto. Porque aí era bom tu comitar o código, porque aí Bruno podia pegar, para não dar conflito. Pronto, beleza. Tu precisa de ajuda para comitar ou tu consegue fazer? Quer compartilhar a tela e a gente fazer? Eu compartilho e faço, porque eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Certo. Compartilha aí que a gente faz. Tá compartilhado, não? Compartilhado? Tá. Eu não tô vendo. Deixa eu... Não, agora fixei. Agora eu tô vendo aqui. Pronto. Pode abrir. Pelo Git Bash, né? Ah, tu usa o Git Bash, é? É. Certo, beleza. Tu sabe aonde está o diretório com o teu projeto? Peraí, deixa eu parar aqui pra mim Tu ter pode ir certeza. no Eclipse e clicar com o botão direito no projeto e em propriedades. Aí, quando tu clica em propriedades do teu projeto, vai lá no final, a última aba. Bom dia, Miguel. Lá no final, se tu vê ali onde tem location, ele tem o caminho do projeto. E tem uma setinha para a direita. Se tu subir, Onde tem o... vai subindo mais. Aí, ó. Se tu sim. clicar aí, ele vai abrir o diretório que está o teu projeto. Tá vendo? Aí tu pode clicar aí em cima no caminho para copiar o caminho que teu projeto tá. Pode clicar em copiar Pronto, já e aí copiei. pode dar um CD aí no Git Bash e colar o diretório. Bota CD, clica com o botão direito e manda colar. Pronto, aí dá um Enter. Certo? Aí ele está dizendo não encontrou o, o caminho estranho. Tu tá no diretório raiz, né? Dá tu pode ir pela linha de comando mesmo. Assim, clica aí no caminho. Pode fechar o Git. Não tô Tu vendo. pode, tu pode clicar no caminho da tua pasta, lá em cima, igual quando tu fez para copiar. Aí deixa assim. Aí agora tu digita CMD e aperta Enter. Pode apagar o conteúdo todo aí, Pronto, não desse vai mais. caminho. Digita Certo? CMD de comando, CMD e aperta Enter. Tipo, nessa mesma linha? Pode apagar o que está aí digita CMD e aperta Enter. Aí tu já entra no diretório pela linha de comando, certo? Que aí é o teu projeto, beleza. Tu pode fazer o seguinte, digita git e espaço status. Git, espaço status. Vamos ver se é esse diretório do git que está aí. Pronto. Aí é o teu diretório do git, certo? Certo. Não tem nada para... Tá, aí tu tem que fazer aí... eu não sei, Bruno, o, o, o código que está no projeto de vocês está tudo comitado direitinho, ela pode comitar. Eu estou vendo aí, tem tanto diretório, né? Tanto arquivo. Eu não sei se é esse a mesma estrutura diretória que vocês estão usando lá no Git. Eu peguei a pasta do lado do Git. Tu deu checkout pelo Git ou tu só baixou tipo zip? Não, eu só baixei tipo zip. Tipo zip, né? Isso. Beleza. Então, eu acho que tu tá desconectada do Git. Então, a gente pode aproveitar aí para já corrigir isso, certo? Certo. Eu teria que fazer o seguinte, tem que pegar a URL do projeto no Git e dar o checkout, sabe?
Deixa eu pegar aqui do projeto de vocês. Tu tem fácil aí, Bruno, do projeto de vocês? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Acho que tu colocou lá na atividade. Pronto, tá aqui. Deixa eu abrir. Tu vai fazer o seguinte, Ana, pega aí essa URL que eu colei no grupo, aí tu vai fazer o seguinte, tu vai ter que, tu copia ela, certo? Copia essa URL que eu te passei, vai aí e tem aí código, pode copiar ela todinha que tá no chat mesmo, ou então, copia ela aí todinha. Aí tu vai fazer o seguinte, tu não tá naquele diretório lá pela linha de comando? Isso. Aí tu vai fazer o seguinte, tu vai entra pela linha, fecha esse aí e entra pelo teu diretório, a tua pasta diretório, que tu tá lá no aberto, o teu diretório amarelinho aí do Windows. A Pelo tua CMD? projeto, a pastinha do projeto ali. Se tu seguir com o teu mouse na barra de baixo, não tem o diretóriozinho amarelo? Não, onde tu tá com o teu projeto lá aberto? Peraí, a pasta Aí. fechei. E aí, essa aí tu fechou, foi? Fechei. Beleza? Pode ir lá pelo Eclipse de novo e mandar abrir a pasta do projeto. Vai em propriedades do projeto, clica com o botão direito, vai em propriedades e aperta lá na portinha lá para sair, ele vai abrir o diretório. Tu digita CMD aí, e aperta Enter. Aí tu vai fazer o seguinte, tu já tá com esse projeto aí baixado. Aí para não perder, tu vai fazer o seguinte, tu vai dar um CD, espaço, 2 pontos, para voltar bota CD, só que é 2 pontos, ao invés de ser, ponto, ponto mesmo, CD, ponto, ponto, Entendi. CD, espaço, ponto, ponto, e dá um Enter. Aí tu voltou no diretório, certo? Aí tu vai fazer o checkout do projeto aí agora, tu vai fazer git, git, espaço, clone, e vai colar aquela URL. Dá um Enter. Aí ele vai fazer o checkout do... Ele está dizendo que tu já tem um diretório chamado Verdinhas aí dentro. Tenta renomear esse diretório que tu tem aí dentro dessa pasta Verdinhas para outro nome. Volta aí um nível nesse diretório que tu tá. Deixa eu ver aqui. Aqui. Eu acho que foi o jeito que eu baixei que deu errado. Tá, explica novamente, para me fazer o quê? Basicamente, vai lá na tua linha de comando, aí, em cima, onde a gente copia o caminho. Tá vendo esse diretório aí? Tu tem que entrar nesse diretório sem ser, não tem eu não consigo ver o tamanho da tua tela pela letra, mas o nome da pasta do teu projeto é verdinha-main, é? Isso. Pronto, aí nesse mesmo diretório aí, qual é o diretório que tem antes de verdinha-main? É zip, underline, download, é? Zip expanded. Pronto, tu vai entrar nesse diretório zip expanded e vai ver lá, acho que tu tem um diretório chamado verdinha, aí tu vai ter que apagar ele ou renomear para poder dar o checkout. Enquanto tu vai fazendo isso, eu vou vendo com os meninos aqui como é que tá o andamento deles, tá certo? Ah, beleza, deixa eu parar de compartilhar aqui. Bruno e Miguel, eu não sei em que pé vocês ficaram, né, no projeto até agora. E aí eu queria ver o que é que eu consigo andar com vocês no objetivo de hoje, que era o seguinte: o objetivo de hoje era a gente conseguir criar um método no DAO diferente dos métodos que já existem, pelo nome, por exemplo, ou por outro atributo, certo? E a gente ia construir um teste unitário na classe de controle, certo?
Aí eu não sei se vocês puderem compartilhar a tela de vocês e abrir o áudio, a gente vai construindo junto aqui. Beleza? Ele tá sem computador hoje, né, Miguel? Beleza. Então, a gente pode fazer, Bruno? E que quando escreve, aparece para colocar todas as variáveis de entidade. Ah, ele já sugere, Bruno? Já faz um completion, que massa. Mas se puder compartilhar a tua tela, que aí Miguel pode ver o que tu tá fazendo e tu tá fazendo dele também. Aí eu coloquei lá na página da disciplina, né, a documentação, e aí a gente pode usar a mesma ideia para construir outras consultas, sabe? Aí, ó, automaticamente você teria o DAO. Aí vamos dizer que a gente quisesse, ó, que legal, ele já sugere, né? Find by, por das fotos. Legal, eu não sabia disso não. Eu acho que isso é do Spring Tools, que já sugere para a gente. Legal. E aí, o que é que a gente poderia fazer agora, né? Tu está trabalhando com o de características, né? Tu já construiu a camada de serviço de características? Não, ainda não. Pronto. Aí tu vai aí no teu pacote, catálogo, vai clicar com o botão direito nele e vai pedir para criar um pacote chamado serviço. Serviço, sem ser cedilha. Aí tudo minúsculo. Vai criar. E aí tu clica com o botão direito e vai criar uma interface. Certo? E aí tu ia chamar de... Tu vai trabalhar com de características, né? Aí tu chamaria de características serviço. Por exemplo. Para concluir, certo? E aí vamos criar o método de incluir características, certo? Então, você vai definir aí um método void, chamado incluir, e recebe um objeto característica como atributo do método. Tu abrir o parênteses depois do incluir. Isso. Características. Bota um S depois. É característica mesmo o nome da entidade ou é características? Eu não lembro mais. Características. Características, pronto. Aí tu dá um espaço e dá o nome um espaço depois de características e digita características, que seria o nome da variável. Logo depois que tu escreveu características, tu dá um espaço e digita característica, que ela vai ser o nome da variável. E aí depois coloca um ponto e vírgula. Isso aí a gente definiu, né, a interface e o método que a gente vai implementar. Aí lá em serviço, a gente vai clicar uma classe que herda, ou que implementa, né, essa interface, característica de serviço. Então, tu clica com o botão direito, vai em novo, escolhe classe, aí digita que vai ser características serviço, sem o i na frente, características serviço, e ali na parte da interface, tu clica em add. Então, beleza, aí pode colocar aí na linha 3, no final da linha 3, antes do colchete, pode colocar implements, que é para implementar aquela interface. Implements, e coloca o nome daquela interface, que é aí, característica, serviço. Acho que se der um Ctrl espaço, ele já... Isso, beleza. E aí ele já começa automaticamente a dar um erro, né? Porque se é uma interface, ela está definindo um método lá, a gente tem que implementar. Aí tu pode clicar aí e ele vai automaticamente adicionar para tu o método que precisa ser implementado, certo? Então, o que é que a gente fez? A gente criou a nossa referência de camada de serviço, né? Que é a nossa camada de serviço, onde a gente vai implementar todas as regras de negócio para poder salvar a instância, né? Salvar uma característica, tá? Então, aí é onde a gente vai implementar, se os campos estão preenchidos, a gente vai verificar
E existe uma característica, por exemplo, cadastrada com aquele nome já, tá? Ana, tu podia fechar o teu áudio? Acho que tu esqueceu. Ana? Vamos ver, daqui a pouco ela aparece. Aí, Bruno, a gente vai fazer o seguinte, por exemplo, né, que a gente implementou ontem com a Ana, com a entidade local, e com o Miguel, acho que o Miguel também a gente implementou, né? Seria você fazer um if aí e verificar se a variável característica, por exemplo, está nula. Então, você chama aí características, se ela tiver igual a null, a gente vai levantar uma exceção, né? Para informar para o usuário que a regra, né, de o atributo está preenchido não foi atendida, tá? E aí, eu não sei se você lembra, quando pagou em programação 2, em Java a gente tem dois tipos de exceções, né? A gente pode ter exceções checadas e exceções não checadas. Não sei se você lembra, seria, por exemplo, como eu estou aí validando que a característica precisa estar preenchida, se ela não estiver preenchida, eu vou levantar uma exceção para o usuário, certo? Aí, essa exceção eu já posso, por exemplo, deixar ela na assinatura do método, né? Aí, no método incluir, no final, antes do parênteses, ele teria um throws e o nome da exceção que esse método levanta, certo? Ou eu posso também levantar a exceção aí do tipo runtime, que é uma exceção que ela não precisa estar na assinatura do método, né? E, normalmente, é a forma que a gente trabalha em programação web, né? Com Java. A gente acaba usando mais esse padrão de trabalhar com exceções online, porque aí você não precisa obrigar. Então, quando a gente tem um método com assinatura no Throws lá, todo mundo tem que dar um infinito package, né? Aquele código. E aí a gente pode trabalhar com outras coisas no código, com ter classes especializadas só para tratar exceção, usando outros recursos avançados da linguagem e tal. Aí, normalmente, por causa disso, né, se utiliza mais exceções do tipo runtime. Então, para fazer isso, né, você teria que usar a palavra-chave que a gente usa para levantar a exceção, que é throw, T-H-R-O-W. Isso aqui mesmo? Minúsculo, tudo minúsculo. R-O-W, T-H-R-O-W, isso, essa palavra-chave. Aí tu vai dar um espaço, e a gente vai dizer qual é a classe que vai representar a exceção. Aí, para isso, eu tenho que dar um new nela. Então, eu vou dar um new, aí a classe que a gente usa normalmente é runtime exception. Com R maiúsculo, runtime, e exception com E maiúsculo. Pronto. Essa classe aí que a gente usa para levantar exceções não checadas, certo? E aí você pode passar uma mensagem aí no argumento do método, né, no construtor dela, dizendo, ó, o atributo, a característica deve ser preenchida, por exemplo. E aí você coloca um ponto e vírgula depois pronto. Aí o que é que esse código que a gente construiu está fazendo? Ó, para poder incluir uma característica, né, eu tenho que estar com a variável preenchida e alguns atributos, por exemplo, né? Eu não lembro quais atributos tem característica, deixa eu ver aqui. Em características, a gente tem aí folhagem, né, arbustos, flores, né? E aí a gente poderia, por exemplo, sei lá, para poder preencher, para poder inserir uma característica, eu tenho que preencher ali, pelo menos, quem é a planta, que é a verdinha, né? E posso preencher ali, pelo menos, a folhagem, tá? Isso aqui a gente está definindo a nossa regra aqui no bate-bola só para a gente implementar, tá certo? Essas referências do que é obrigatório ou não, né, vão ter lá nas especificações do projeto, e se não tiver, vocês podem definir e a gente alinhar, tá bom? Mas a ideia aqui da gente estar construindo esse método é para a gente exercitar como é que a gente faria isso, tá? Então, vamos lá. Se
a característica estiver vazia, a gente reclama. Uma outra verificação que a gente pode fazer, né, que a verdinha deve estar preenchida. Então, do mesmo jeito que a gente fez esse trecho de código aí da linha 10 à linha 13, a gente pode copiar e repetir ele embaixo, só que aí a gente usar agora a propriedade verdinha, né? Aí seria características.get verdinha, né? Para poder pegar a... Se a verdinha estiver nula, né? Aí a gente levanta a exceção dizendo, a verdinha, os dados da verdinha devem estar preenchidos. E aí a gente vai, né, aplicando essa regra, certo? Beleza? O outro que a gente viu é a folhagem, por exemplo, né? Que a folhagem também deveria estar preenchida. A gente pode fazer o mesmo hífen, em características.get folhagem, deve estar preenchido também, certo? E aí você ajusta a mensagem. Passando tudo isso, ele só vai chegar na linha 22, no fluxo normal, se todas essas regras que a gente colocou tiverem sido atendidas, certo? E aí a gente poderia chamar o nosso final e mandar salvar. Aí, com o que a gente escreveu, né, você iria lá na linha 22, dava um enter para adicionar um espaço, uma linha em branco, e aí fazia a chamada do DAO. Mas a gente ainda não declarou o DAO, né? Como é que a gente faz para declarar o DAO? Você vai lá na linha 6, vai dar um enter para acrescentar uma linha, e você vai declarar um atributo do tipo privado. Você coloca privado, e a gente coloca aí a interface do DAO e características DAO. Se der o Ctrl espaço, acho que ele já importa para tu. Em características DAO. Isso. E aí tu dá um nome para ela. Normalmente a gente dá o nome DAO mesmo. Você pode dar qualquer nome que você quiser, certo? Beleza. Aí a gente teria a referência. Mas, lembra quando a gente falou que o Spring é que controla as instâncias das camadas importantes para a gente, né? No projeto. O que significa que não é a gente que vai dar o new na variável DAO. Quem vai fazer isso é o Spring. Ele que vai instanciar e vai atribuir o valor para essa variável. Para ele fazer isso, a gente tem que incluir uma linha lá na linha 7, dar um enter, e adicionar uma anotação que a gente diz ao Spring que ele tem que fazer isso para a gente, que é o @outlier, igual aquela que a gente usou para escrever os testes unitários. Quando tu der um Ctrl espaço, isso, essa primeira opção, ele já importa, e tu pode inserir uma linha entre a linha 11 e a linha 12. Beleza. Aí, você já pode automaticamente ali fazer a referência ao seu DAO, né? Que ele já vai estar instanciado, bonitinho, aí é só você chamar o DAO e mandar salvar, que aí é o save. E aí tu vai passar como parâmetro a variável características. Certo? E aí você coloca um ponto e vírgula no final. O que é que a gente fez? A gente criou o pacote da camada de serviço, né? Criamos a nossa interface, a nossa classe, adicionamos a implementação do que seria um método do primeiro C do CRUD, que é o create, né? E a gente definiu aqui que tem as regras de negócio de você ter que preencher a variável, ter que preencher os dados da planta, que é a verdinha, e ter que preencher a folhagem, né? Ele só vai inserir na base se tudo isso estiver certinho, beleza? Isso aqui seria um exemplo de como a gente escrever as regras de negócio, como a gente escrever a camada de negócio, e como a gente chamar, né, fazer a comunicação entre a camada de serviço, que é a que trata de todas as regras de negócio, e delegar ali para o DAO e mandar ele salvar. Então, já perceba ali que na separação de responsabilidades, né, a gente não quer saber o que o método DAO faz, né, e não é a nossa obrigação salvar. A gente simplesmente diz para a camada que tem aquela responsabilidade e manda salvar, certo? Se a gente não estivesse usando padrões, e se a gente não estivesse usando aí um monte dessas convenções que a gente está usando, a gente, normalmente, aí no cenário padrão, ia chegar e implementar tudo dentro do mesmo método, né? Mas aí, a gente usa esses padrões e tudo que é para facilitar a manutenção, né? Facilitar a separação de responsabilidade, correção de bugs, porque você sabe, por exemplo, se tiver algum erro na regra de negócio,
você já sabe que você vai abrir lá a sua classezinha de serviço e vai corrigir naquele método, né, que está tratando todas as regras de negócio da camada de serviço, certo? Se você precisar incluir uma regra, né, se você precisar tratar só de coisas de negócio, você já sabe qual é a classe que você vai mexer. Agora, vamos dizer que você, na sua entidade, apareceu uma coluna nova, né, na sua tabela. Aí você já sabe, se você tiver que acrescentar uma coluna, você já sabe que você vai ter que mexer lá na entidade, acrescentar o atributo para ele associar a coluna do banco, né? E automaticamente aí a gente já teria tudo resolvido da camada de acesso a dados para essa entidade, por exemplo, certo? Então, já perceba que a gente já começa a ver ali, na prática, né, a separação de responsabilidades. Tranquilo até aí? Deu para entender direitinho? E aí, o que é que na aula passada a gente parou aí, tá? E na aula de hoje, o que é que a gente ia fazer? A gente ia, né, continuar essa implementação fazendo o quê? Se quisesse criar ali o método a mais no DAO, né, que acho que tu já criou lá no Características DAO, não foi? Já criou ali, buscar plantas pela cor das flores, por exemplo, né? Então, esse método já está criado, né? Vamos ver ali um exemplo. Vamos estender esse exemplo para a gente poder fazer o seguinte. Vamos dizer que agora eu quero alterar uma planta, alterar uma característica, por exemplo, certo? Então, você vai lá no i características serviço e vai definir um método de alterar, certo? Aí você vai botar aí um void, alterar, que vai receber uma característica como parâmetro, certo? Do mesmo jeitinho do incluir. E vamos dizer que, por exemplo, né, quando eu fizer o alterar, você vai acrescentar lá a implementação dele, na característica serviço, você clicar lá no nome da classe e mandar implementar o método que está faltando, ele já acrescenta para tu, lá na assinatura da classe. Isso, tu clicar aí, e ele já pede, ó, adicionar métodos não implementados. Clica de novo, ó. Aí ele já vai adicionar para tu um método de alterar, certo? E aí a gente vai só se preocupar agora de implementar, tá certo? Então, vamos dizer ali que eu quero alterar uma característica que já está preenchida, certo? A gente pode ali, né, vou começar a dar um exemplo, né, de como a gente poderia aplicar um conceito de refatoração. Perceba que algumas regras que a gente vai implementar no alterar são parecidas com as regras que a gente implementou lá no incluir, certo? Na verdade, eu tenho que, para poder alterar também, eu tenho que estar com todos os dados da verdinha preenchida, por exemplo, né? E o que eu faria se eu quisesse ali, ao invés de copiar aquele código todinho e colar aqui embaixo, né? Eu posso, se tu selecionar da linha 27 até a linha 16, no teu código lá em cima do método incluir, né? Tu pode clicar com o botão direito nele agora e clicar em refatorar e pode clicar em extrair método. A terceira opção, isso. E aí tu pode dar um nome, tipo, validar atributos obrigatórios, né? Validar. Aí o nome do método começa com letra minúscula. Bota o V de validar minúsculo. Validar campos obrigatórios, por exemplo. Ou atributos obrigatórios. E aí tu clica em OK. Aí o que ele vai fazer? Ele vai refatorar, ele vai extrair aquele código que você criou, ele criou um método e já fez a chamada, né? Normalmente, é uma convenção que a gente faz o seguinte, todos os métodos que são privados, a gente coloca ele lá no final da classe. Então, tu pode aí mover esse código, se tu selecionar. Eita, faltou a última chavezinha, por isso que ele deu erro assim. Eu vi que tu já lembrou do alto. Já ajuda, né? Aí tu adiciona uma linha em branco aí para
Beleza. E o que é que a gente já poderia fazer aí? Fazer a chamada no método de alterar para esse mesmo método que a gente fez lá no incluir, tá vendo? Então, a gente já consegue aí reaproveitar um código que a gente já fez, que se aplica, né, para o mesmo cenário, né, e se tiver um bug para corrigir alguma coisa, a gente vai corrigir em um lugar só. Beleza? Uhum. E aí, qual é a regra que a gente pode fazer a mais no alterar, por exemplo? Vamos dizer que eu estou tentando alterar uma característica, associando ela a uma planta que não existe, por exemplo. Ia dar um erro, não ia? Uhum. Então, como é que a gente pode fazer uma regra de negócio para validar isso? Você poderia pegar, fazer uma consulta no banco pela característica, pela planta e verificar se ela existe, certo? Para isso, eu teria que fazer uma consulta à planta pelo identificador dela, já que ela já está cadastrada, certo? Eu não procuraria pelo nome, por exemplo. Então, eu teria que, se eu quiser fazer uma consulta para o DAO, para a camada de acesso a dados de planta, o que é que eu teria que fazer? Faz ideia? Seria uma lista para... Do mesmo jeito que a gente tem o DAO para a nossa entidade, que é o DAO de características, a gente teria que ter um DAO para a camada, para a classe de plantas. Então, eu poderia, do mesmo jeito que eu declarei o DAO para características, aí na minha classe de características serviços, eu posso definir um DAO lá em cima na classe para acessar a camada de acesso a dados da entidade planta, por exemplo. Então, eu teria que ir lá no começo da minha classe, características serviço, e no mesmo lugar onde eu declarei o meu DAO, lá perto da assinatura, do nome da classe que a gente está, características serviço. A mesma classe onde a gente está com o código de alterar e de incluir, que a gente está implementando. Tu vai lá no começo dessa classe, na que a gente está com ela mesma, implementando lá, nos métodos. Essa Isso. aqui. Tu vai lá em cima, a gente não declarou aí, na linha 10 e na linha 11, a gente não pediu para o Spring dar para a gente a camada de acesso a dados de características. A gente vai fazer a mesma coisa com a camada da verdinhas. Você pode copiar e colar também, dá no mesmo. Você pode botar aí privado, aí seria o DAO de verdinhas, né? Aí seria aí verdinhas, verdinha, eu não sei se é verdinhas ou verdinha, acho que é verdinha DAO, né? Se der um contra o espaço, ele já importa, pronto. Verdinha DAO, aí eu dou um espaço e dou o nome para ele. Não vou poder dar o nome DAO porque já tem o DAO que a gente declarou, né? Aí poderia colocar aí verdinha DAO, por exemplo, ou DAO verdinha, e botar um ponto e vírgula. E colocar o arroba auto-wired, igual que na linha 11, colocar aí para ela também. E aí, automaticamente, eu já tenho acesso à camada de dados da entidade verdinha, certo? E aí, vamos dizer, né, se você for pegar aí a sua variável característica e dar um get, se você fizer aí, características.get, acho que é porque está isso maiúsculo, ponto get verdinha, você já tem a sua variável verdinha aí. E aí eu quero buscar ela pelo identificador. Então, eu vou fazer o ponto getID para pegar o identificador dela, tá? Ó, o getID, beleza. E aí eu tenho que passar isso para o DAO, né? Então, antes de características ali, na linha 30, eu vou chamar o DAO de verdinha. Então, faria DAO verdinha DAO, né? Verdinha DAO. Se der o Ctrl espaço, ele já completa para tu. Eu acho fazer verdinha DAO, ponto. Se você olhar, ele deve ter um método aí que é find by ID. Que ele faz a busca pelo identificador, que é o que a gente quer passar como parâmetro, tá vendo? O terceiro de cima para baixo. Uhum. Isso. Porque ele também tem um find que eu só posso passar uma lista de identificadores e ele retornar todos os identificadores.
Aí tu vai apagar esse nome null e vai apagar o fecha parênteses. E apaga aí, find by ID, aí tu abre o parênteses, depois do find by ID, e aí tu apaga o segundo parênteses, esse que está piscando. Lá não tem find by ID, ele abre e fecha o parâmetro, o parênteses, né? A gente tem que colocar o que a gente tinha escrito antes dentro desse parênteses. Pode recortar aí e colar. Só que aí ele sumiu com o características. Ele pode colar aí antes desse ponto, digitar características, ponto. Ponto. Aí ele já é verdinha, pronto. Aí no final ali tu vai colocar um ponto e vírgula. O que é que a gente está fazendo aí, né? A gente está no nosso alterar, tentando garantir ali que a verdinha que ele está passando como parâmetro está cadastrada, por exemplo, no sistema, né? Então, porque é uma coisa que a gente tem que fazer muito aí na camada de serviço, é a gente garantir que todas as regras estão sendo seguidas. Por exemplo, por padrão, eu estaria numa tela em que tem todas as características cadastradas, eu vou dar 2 cliques lá, por exemplo, na interface do usuário, para alterar os dados da característica, o sistema vai me mostrar uma tela, né, e eu vou preencher esses dados, né. Mas a gente não pode se confiar só no que vem na tela, né, vamos dizer que tem um defeito na tela, vamos dizer que o usuário não preencheu aquele campo, né, a gente tem que ser bem conservador quando a gente está validando as regras nessa camada de serviço, certo? É por isso que a gente está fazendo aqui um teste, porque você poderia, mas eu não já selecionei ali a característica de uma verdinha que está cadastrada, por exemplo, né? Mas, sei lá, num sistema concorrente, por exemplo, alguém já pode ter apagado ela, né? Ou, por algum motivo, uma pessoa injetou um código malicioso e colocou o identificador de uma verdinha que não existe. Ou qualquer que seja a motivação, certo? Então, essa é a missão que a gente tem na camada de serviço, a gente cercar ali de todas as possibilidades e garantir a consistência da informação que a gente está trabalhando, certo? Então, o que a gente está fazendo aí? A gente fez uma busca de verdinha pelo identificador. Então, você pode selecionar essa linha toda aí, a linha 30, né? Clicar com o botão direito, mandar refatorar e mandar extrair para uma variável local, essa de baixo. Isso. Aí pode chamar ele de verdinha, por exemplo. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo a busca no banco e atribuindo para a gente nessa variável, tá? Tu pode aí fazer um if, utilizando a verdinha, e verificar se verdinha tiver nula, né, embaixo fazer um if. Faria um if aí. If, verdinha. Eu acho que se tu botar um ponto de verdinha, vê se tem o método exempt, ou if verdinha, dá um enter aí, ponto, aí coloca um ponto junto de verdinha, ó, exempt. Se a verdinha estiver vazia, né, é porque aquela verdinha deveria estar, a gente foi no banco, a gente recebeu uma característica para alterar, né, e aí a característica veio com a verdinha preenchida, né, porque já que a gente está chamando o método 31, na linha 31, a gente já garante ali que todos os atributos estão preenchidos, então verdinha está preenchida, certo? E aí, o que é que eu fiz? A gente foi no banco e mandou ver se existe no banco cadastrado uma verdinha com aquele identificador. A gente chamou o DAO de verdinha, passou o ID da verdinha, e aí a gente guardou o resultado da consulta nessa variável verdinha aí, certo? E se verdinha tiver nula, é porque ela não está cadastrada, concorda? Então, a gente levantaria aí uma exceção e diria, ó, a verdinha dessa característica não está preenchida. Pode até, se quiser, copiar a linha 43, por exemplo, é só ajustar a mensagem. Certo? Então, não estão preenchidos, né? Ou devem ser preenchidos.
ou a verdinha não foi localizada no banco. E aí a gente vai trabalhando ali a mensagem, né, para ficar o mais próximo possível ali de retratar o erro, né? Mas perceba aí que a gente já conseguiu implementar essa regra, e aí só depois disso a gente mandaria salvar, por exemplo. Então, eu ia chamar aí, depois da linha 37, a gente chama o DAO de característica e manda alterar a característica. Tal ponto, acho que ele tem um update. Ou tem não tem update, né? Eu acho que é o save mesmo. Vou ver se ele tem. Pronto, ó, se você olhar aí na documentação, salva uma unidade usando a instância do lá e o never renew. Eu acho que ele usa o mesmo método para o alterar e para o incluir. Beleza? É só passar aí a variável característica. Então, ó, já perceba que a gente já implementou outro método, outra regra de negócio, tudo direitinho. Então, deu para entender mais ou menos qual é a ideia? Sim. Uma coisa que talvez vocês achem estranho é o que tem ali, né, que o método find by ID, ele retorna uma optional. Isso é o seguinte, lembra que em Java a gente tem que verificar se tudo é nulo, né? Então, se, por exemplo, ele fizesse uma busca pela verdinha, pelo ID, o correto seria ele retornar um null, e a gente tem que verificar isso é diferente de null. Aí, a partir de algumas versões mais recentes do Hibernate, eles acrescentaram essa classe aí, que chama optional, que é simplesmente, ao invés de retornar nulo, sempre que retorna um optional, a gente tem certeza que não retornou nulo, e aí ele tem esses métodos auxiliares, exempt, para ver se é nulo, que daria no mesmo de eu ter recebido ali um nulo e verificar se é diferente de nulo. É só uma convenção que o pessoal adotou para facilitar ali a verificação de tipos nulos, certo? Talvez você nunca tenha visto vocês nunca tenham visto essa abordagem, mas é essa a ideia, certo? Então, vamos lá, a gente já fez aí consultas ao DAO, né? Já chamou o DAO de outra entidade, se a gente quiser também implementar essas regras, já deu para ter uma ideia mais ou menos de como a gente pode seguir trabalhando aí nessa camada, tranquilo? Então, vamos dizer ali que eu quisesse construir agora a camada de teste da característica serviço para ver se vai funcionar, tá? O que é que eu teria que fazer? Lembra que na conversão a gente vai lá naquele pacote de testes e a gente criaria um pacote igualzinho da classe que a gente vai testar, né? Então, você iria ali criar o catálogo DAO, aí seria você clicar aí, pedir para criar um pacote, e aí no final, ao invés de DAO, a gente ia criar com o nome serviço, né? Então, clica com o botão direito aí, escolhe novo, pacote, e aí no final, ao invés de DAO, tu escreve servicos, né? Do mesmo jeito que tu botou lá na outra. E dá um finish. E aí a gente vai criar uma classe agora, para poder ser o teste unitário dessa classe, certo? Primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Lembra que na convenção o nome da classe é o mesmo nome da outra classe, só que com teste no final. Então, a gente teria aí um características, serviço, teste, com temudo no final. Beleza. Aí, o que é que a gente teria que fazer agora, né? Os testes da camada de serviço, eles precisam de menos anotações do que o que a gente usa de DAO, certo? Então, bastaria aí a gente acrescentar um arroba, run, de R-U-N, aí o W depois, e dá um contraspaço. Pronto, é essa anotação aí que manda a gente executar. Aí, o que é que a gente precisa ali alterar no projeto para poder trabalhar com testes, né, da camada de serviço? Tem um API que a gente precisa acrescentar no arquivo pom.xml, que é essa que eu estou mandando aí pelo chat. Vai ter que abrir o teu pom.xml e copiar
Isso é uma biblioteca que ajuda a gente a construir testes usando o conceito de mock, que é o quê? Eu vou testar a minha camada de serviço, certo? E eu não preciso que a minha camada de DAO esteja funcionando para eu poder testar de serviço, eu deveria poder testar ela isolada, certo? E para isso, essa biblioteca ajuda a gente, ela simula o comportamento. Quando eu estiver fazendo, pode salvar aí, e ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer a gente, quando chamar o DAO, ele fingir que o DAO está funcionando, porque eu não quero testar aqui se o meu dado está indo para o banco. O que eu quero testar aqui na camada de serviço é se as minhas regras estão sendo atendidas, certo? Uhum. Então, eu uso lá no run with, que a gente declarou na linha 5, tu vai abrir o parênteses e vai acrescentar o nome da classe dessa biblioteca que a gente acrescentou, que é o EasyMock, ajuda a gente a fazer esses testes. Eu vou falar aí para tu na linha de comando, mas é só colocar esse mockito junityrunner.class dentro dessa classe. O que ele faz é adicionar essa estrutura de mock que vai ajudar a gente. Quando tu der aí o Ctrl Shift O, ele deve importar. Pronto. Essa opção que tem org.mockito.junity.mockito.junityrunner. Essa aí. E tu clica em salvar. Então, para fazer os testes, eu preciso somente dessa classe, tá? Aí, o que é que eu teria que fazer? Vamos dizer que eu quero fazer um teste para incluir característica com sucesso. Então, eu teria que construir um método público, void, e lembra que o padrão do nome do método é o do que eu estou querendo testar, então você ia criar aí um public, void, teste e incluir característica sucesso, por exemplo. Isso aqui fora. Dentro, na linha 9, tu digita aí public, de público, colocaria void, e colocaria teste, digitaria o nome teste, aí com I maiúsculo, incluir características, com C maiúsculo, sucesso. E aí tu abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. Beleza? Aí eu estou criando o meu teste. O que é que eu preciso fazer para dizer que esse método é um teste unitário, né? Eu tenho que ir ali na linha 8, dar um enter e acrescentar aquela anotação para dizer que o método é um teste, que é aquela @teste. Isso. E aí o que eu teria que fazer agora é implementar o meu teste, né? Então, vamos dizer aí que eu vou criar uma característica. Então, eu crio uma variável chamada característica, do tipo característica. Então, você coloca aí características. Se der o Ctrl espaço, ele já importa para tu. Agora tem que ser Ctrl Shift O. Pronto, essa aí, ó, características. Aí tu cria uma variável, a característica vai ser igual a new característica, por exemplo, né? Você vai inicializar aí a variável. Aí você dá isso, multivírgula. A gente criou a variável. Vamos dizer agora que eu quero, né? O que é que foi que a gente definiu lá no nosso método? De incluir, por exemplo, né? Que ela tem que estar com a verdinha preenchida, né? Uhum. Acho que foi verdinha, foi... Lá embaixo, foi a verdinha e a folhagem, né? Então, a gente vai ter que setar aí uma verdinha e uma folhagem. Miguel, tu já vai, né? Certo, Miguel. Eu vou continuar aqui até onde, de repente, eu não sei, Bruno, se você tem aula depois também. A gente podia terminar de implementar esse método e aí, assim que o Meet liberar a gravação, eu coloco lá no sala de aula, certo? Ok. Se tiver alguma dúvida, Miguel, tu avisa, tá? Boa aula. Aí, Bruno, a gente ia fazer o seguinte agora, a gente tem que setar uma verdinha na característica, né? Então, a gente ia criar uma verdinha primeiro, né? Então, colocaria aí verdinha.
Aí tu tem que colocar o V de verdinha com V maiúsculo, que é o tipo, né? Depois a gente bota o verdinha com V minúsculo, que é o nome da variável. Vai ser igual a mil verdinha. E a gente abre e fecha. Acho que se der o contraspaço, ele, de vez em quando, ele dá esses erros de code completion. Pode dar um ok de novo, ver agora. Se tu der o contraspaço. Aí digita R e D, que já diminui aí isso. E aí vamos dizer que na verdinha eu tenho que setar ali pelo menos o ID na verdinha, né? Então, eu boto ali verdinha.setID, que até é uma falha que tem aí no nosso método, né? Que a verdinha, não lembro aí se no método do serviço, a gente validou se o ID da verdinha estava preenchido. Acho que a gente verificou só no alterar, não foi? Acho que sim. Mas aí a gente já vê que é uma falha, né? Porque eu teria que verificar no método do incluir também que a verdinha está preenchida, né? Uhum. Então, eu teria que aí alterar o meu método validar atributos obrigatórios e verificar se a gente poderia fazer assim. Eu não tenho aí o get verdinha igual a nu. Eu Sim. poderia dizer, ó, que eu não considero a verdinha preenchida se ela tiver nula ou se o identificador dela tiver nulo também. Então, a gente colocaria ali acrescentaria uma cláusula ou aí, cola, aí dá um get ID, aí, tá vendo? É bom a gente construir os testes unitários por isso, porque já ajuda a gente a achar os defeitos, né? Então, aí eu seto o ID, então a gente bota um ID, sei lá, 1. Eu acho que tem que botar um L, porque acho que é tipo long. Sim. Botar um L. Pronto, beleza. Então, a gente já criou aí uma verdinha. Aí, a gente teria que setar essa verdinha na característica, né? Eu teria que chamar características, ponto set verdinha, e passar o objeto verdinha. Beleza. E a outra que a gente tem que preencher lá da característica era a folhagem, eu acho, né? Lá embaixo era a verdinha e a folhagem, não é isso? Beleza. Isso. Ah, não lembro se folhagem é uma enumeração ou se é uma... Deixa eu ver aqui. Acho que é uma string, né? Beleza. Ok. Uhum. Aí, então, a gente vai lá e seta uma folhagem. Seta qualquer valor aí para folhagem. Pode botar, sei lá, folhas. A gente Isso ia lá em características, ponto set folhagem. Características. Não sei por que ele não está... Aí, se tu botar um F maiúsculo, folhagem, pode colocar qualquer valor ali, pode botar folha teste ou qualquer coisa, só para a gente ter o valor preenchido, certo? E aí, depois que a gente garantiu que o objeto está preenchido como a gente esperava, porque o nosso teste a gente quer aí testar o sucesso, né? A gente quer testar se a gente preencher todos os atributos direitinho, ele está, né, validando corretamente. Aí a gente iria agora ter que chamar, né, o nosso serviço e mandar incluir. Aí a gente teria que declarar ele, o serviço, lá na linha 12. A gente ia colocar um atributo do tipo privado, então seria privado, aí seria usuário serviço, o característica serviço, desculpa. Característica serviço, característica serviço.
Aí ele completou errado. Seria só até serviço, aí tu coloca característica. É o terceiro, isso. Aí tu colocaria aí o nome de serviço, nome da variável, daí espaço no de serviço e coloca ponto e vírgula. Aí, normalmente, o que a gente ia fazer é colocar a anotação para o Spring dar para a gente a instância, né? Mas como a gente está usando o mock, que é o seguinte, a gente está pedindo para eles, esse framework que a gente adicionou no arquivo pom.xml, ele simular o funcionamento do DAO, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Né? Porque se a gente chamasse, ele deveria inserir no banco e tal, mas a gente não quer que ele ensine no banco, a gente só quer que ele valide as regras, tá? Então, eu precisaria aí também declarar um atributo do tipo DAO, características DAO. Então, do mesmo jeito que tu fez aí na linha 13, tu faria para chamar o DAO de características, certo? E aí tu chamaria ele de DAO. E aí, isso é uma coisa que eu coloquei lá na documentação da aula de hoje, uma referência de exemplo de como a gente usa essa biblioteca para fazer o mock. Se quiser dar uma olhada lá, com mais detalhes, mas eu vou explicar aqui rapidamente o que é que ela faz. Você teria que pegar o nosso DAO, é a classe que a gente quer que ele simule o comportamento. Aí o ato de simular o comportamento é o que a gente chama de mock, tá? Então, eu não quero que, de fato, o DAO funcione. Eu só quero que, se eu chamar o DAO, ele diga para mim que salvou, mas não precisa salvar no banco. Porque o que eu quero testar aqui é a minha regra de negócio, certo? Então, para fazer isso, eu teria que, ao invés do @outWired, que normalmente a gente coloca, a gente ia colocar um @mock no DAO, que é a classe que a gente quer que ele finja que funciona. Então, você coloca aí um @mock, M-O-C-K. Aí ele já, pronto, dá essa anotação aí. E na classe que é a que eu estou testando e que usa o que ele vai mocar, ao invés de colocar @outWired, eu vou colocar @injectMocks. Então, na linha 14, ali, eu vou dar um enter e coloco um @inject, de injetar, inject. Essa anotação aí, injectMocks. É assim que esse framework funciona, tá? Então, aí, de fato, quando a gente mandar salvar, ele vai fingir que salvou no banco, porque o que a gente quer testar são as regras, tá? Então, o que é que eu teria que fazer para isso funcionar? Eu teria que aqui embaixo, depois na linha 33, eu chamar o serviço, né? Que é o que eu chamaria normalmente, o serviço ponto incluir, né? Que é o método que a gente quer testar. E vou passar a característica que a gente preencheu com o parâmetro, certo? E aí, agora eu vou pedir para ser verificado o teste. O que isso significa? Significa que a gente vai chegar e vai inserir uma linha aí, mais para baixo, mais outra linha, e a gente vai usar um método para ajudar a gente a ver se o teste deu certo, tá? Então, tu vai digitar aí verify, VERIFY, que é um método do EasyMock, que ajuda a gente a verificar se o que a gente esperava aconteceu. Igual a gente fez no DAO. Aí tu vai abrir e fechar parênteses. E aí, o primeiro argumento que você vai passar é o DAO. Tu vai passar aí o DAO, vírgula, que é a variável que ele está mocando, né? E aí você vai dizer times, de tempo, T-I-M-E-S. Aí tu vai abrir e fechar parênteses e vai passar um como argumento. O que é que eu estou dizendo para ele? Ó, quando tu executar, o DAO tem que ser chamado uma vez, porque se a gente for lá na implementação do nosso característica e serviço, a gente faz um monte de coisa e depois a gente chama o DAO para salvar, não é isso? Então, estou dizendo para ele que eu espero que ele chame o DAO uma única vez, certo? E aí, depois do método, tu vai colocar um ponto, aí tu vai digitar save,
que é o método que é o salvar do usuário, né, lá do DAO, e tu vai passar como parâmetro o objeto características. Aí tu dá um Ctrl Shift O para ele resolver esse import desse método que está faltando. O que é que a gente está fazendo aí? Eu estou dizendo a ele, ó, o meu teste quer verificar se eu consigo incluir características com sucesso. E o que é incluir características com sucesso? Lá no meu método eu verifico se a pessoa preencheu o identificador da verdinha, né? Se ele preencheu a folhagem e se o objeto característica está preenchido. E aí depois ele vai chamar o DAO e manda salvar. Se a gente não estivesse usando o mock, ele de fato ia inserir na base de dados. Mas a minha responsabilidade da camada de serviço não é só aplicar as regras de negócio. Se for para verificar se o DAO está salvando, aí é no teste do DAO, não é no teste da camada de serviço. Por isso que a gente usa essa biblioteca, que é a biblioteca do mock. E aí o que eu estou dizendo para ele, ó, eu preenchi meu objeto característica, setei a verdinha, setei a folhagem, e depois eu chamo o meu serviço para incluir, ele deve chamar o DAO uma vez, e o método do DAO que ele vai chamar é o salvar. Ou seja, se tu voltar lá no método característica serviço, o incluir, volta lá. Qual é o cenário, né? Ele vai no método incluir, volta lá no incluir, né, o primeiro, né? Ele vai fazer tudo o que esse método está fazendo aqui, e depois ele chama o DAO e manda salvar. Esse seria o cenário de sucesso, não é isso? Isso. E é o que a gente está dizendo lá para o nosso teste fazer. Significa que o nosso teste, lembra quando a gente executa o teste, ele pode ficar verde se passou ou vermelho se não passou, né? Então, a gente está dizendo para ele lá, na última linha, né, que o nosso teste vai passar se ele conseguiu executar todas as regras que tinha naqueles métodos, quando eu chamar o serviço incluir, e chamar o DAO. Porque se ele chamou o DAO, é porque ele passou em todas aquelas outras partes, senão ele levanta a sessão, lembra? Que a gente lança um monte de exceção para depois, beleza, se deu tudo certo, eu chamo o DAO. Aí é isso que o nosso teste está fazendo aí, tá? Então, a gente poderia salvar e vamos verificar se, de fato, o nosso teste funciona, tá? Aí você ia, aí, por exemplo, selecionar o nome do método, que é teste incluir característica de sucesso, clicar com o botão direito nele, dar um Run As e escolher JUnit Test. Ou seja, o que é que ele vai fazer? A gente está mandando executar essa classe. Como ele sabe que é uma classe de teste, é como se fosse o main. E o main é o que a gente colocou lá na anotação, run with, que a gente está dizendo que é uma classe de teste, certo? Então, perceba que ele aí conseguiu incluir. Mas vamos fazer um teste? Vamos copiar esse método todinho aí que a gente criou, certo? E vamos dizer agora que eu fosse testar, tu copia esse método todinho que a gente criou, da linha 26 até a linha 39, certo? E vamos dizer ali que agora eu quero testar um caso em que eu vou tentar incluir uma característica sem a verdinha, por exemplo. O que é que deveria acontecer? Deveria falhar, né? Não é verdade? Então, vamos dizer aí que tu não atribuiu a verdinha, tu só fez isso. Se tu mandar executar o teste agora, mandar salvar, e mandar executar, ele vai retornar vermelho. Tá vendo? E se você olhar, ó a exceção que você lançou lá, ó, ali embaixo, ó, os dados da verdinha devem ser, se tu descer um pouquinho mais o mouse, tá vendo? Ó, os dados da verdinha devem ser preenchidos, tá vendo? Então, significa que o seu método está corretamente implementado para o que você esperava, tá vendo? Como é que eu escreveria ali? Aí a gente pode ver na próxima aula de fazer outros testes para testar todas essas características aí. Seria o seguinte, eu tenho que ter um teste que dá sucesso se eu preencher tudo que eu esperava, né, direitinho. Eu tenho que ter um teste que eu espero que dê falha se eu não preencher a verdinha.
eu tenho que ter um teste que fale se eu não preencher a folhagem. Eu tenho que ter um teste que fale se eu não preencher a característica, por exemplo. Então, você conseguiria aí garantir, né, que todos os cenários possíveis para o serviço de incluir característica está seguindo todas as regras de negócio, entendeu? Entendi. Mas isso aí eu não vou exigir de vocês nem nada, porque isso aí é um outro mundo, né? Entender testes unitários, como é que funciona. Só queria mostrar para vocês aqui uma possibilidade de a gente verificar se o que a gente fez, em teoria, está funcionando, certo? Certo. Não ter que esperar ali, implementar a tela e todas as coisas para poder verificar que o negócio está errado, né? Então, vocês podem usar essa estratégia de testes, né, para poder verificar isso, tá? Só queria mostrar para vocês que existe essa possibilidade e como pode fazer, né? E aí, se de fato vocês quiserem compreender e estudar mais sobre isso, né, tem já um caminho trilhado. É uma coisa que, se você tem o interesse de trabalhar como programador, nas indústrias as pessoas exigem muito esse conhecimento básico de você saber construir testes unitários, né? Que é uma forma de como a gente, como programador, conseguir ali, sempre que estiver entregando alguma coisa, a gente conseguir ali minimamente testar aquilo que a gente está entregando, certo? Quantas vezes não acontece, né? A gente só vai ver que está errado na hora que executa, né? E esse a gente já consegue ali trabalhar. Existe uma abordagem na programação que chama TDD, não sei se você já ouviu falar, que é o Test Driven Development, que é você já construir o seu código, já construindo o teste, né? Orientado a testes. Então, muitas vezes tem gente que começa a implementar o código pelo teste, aí começa pelo teste, o teste vai falhando e tal, e à medida que ele for implementando, naturalmente corrigir ali todas aquelas condições do teste, é que o código dele está pronto, sabe? Aí tem um mundo aí de coisas, é bem interessante. Se tiver o interesse de dar uma olhada, tá? De qualquer forma, eu coloquei a documentação e a referência lá no site, lá no sala de aula, no material de referência. Pelo menos para dar uma luz, se tiver o interesse de pesquisar sobre isso, tá? Ok. Aí, o objetivo de hoje era esse, era a gente conseguir construir a camada de serviço. Acho que está na... Se eu descer, é na aula 17. Aí, ó, embaixo, tá vendo? Aí eu coloquei a documentação daquelas convenções do DAO, de já ter aquelas formas de a gente construir automático a consulta. Se quiser ver o conceito básico sobre os testes unitários com o Mockito, tá? Ok. Beleza? E aí o objetivo da aula hoje era esse, era a gente construir a camada de serviço e a gente conseguir fazer um teste para ver como é que faz, o que se faz e que estava funcionando, sabe? E aí vocês podem aí ir aplicando no projeto, né? Naturalmente, qual é a ideia? A ideia da nossa disciplina é que a gente consiga ali implementar, né, um sistema web, né, que vai ter interface com o usuário, né, vai ter a leitura dos chamados até salvar com o banco. A gente tem para cada dupla, né, uma proposta de projeto, e a gente sabe que naturalmente não vai dar tempo de implementar todo o projeto, né, porque ele é grande, né, e são muitas informações, muito framework, muita coisa, mas a ideia é que vocês se abracem aí, escolham pelo menos uma funcionalidade, cada um, para implementá-la por completo, sabe? Porque aí você poderia iniciar aí todas as camadas e conseguir fazer um cadastro de cima a baixo, certo? Ok. Então, a ideia é de vocês já irem começar aí, a gente usar essa aula da próxima semana, a gente ir juntos escolher aí qual a funcionalidade que cada um vai fazer, e a gente já começar a aplicar aqui o que a gente viu, né? Começar a ter já o DAO dela pronto, provavelmente a gente já tem todas as entidades, todos os DAOs, que foi a parte que demorou mais, né? E aí a gente implementar a camada de serviço da funcionalidade que você escolheu, para depois a gente ir para onde a gente vai tentar ali o conhecimento do servlet. Você fez o servlet, fez um exemplo chamando da tela, aí a gente vai voltar para aquela parte do servlet, para construir o servlet, e o servlet fazer a chamada para esse serviço que a gente construiu. Beleza? Eu estava usando esse site aqui para Qual? Eu a não parte de interface. sei, né? Passa, legal.
Eu não sei, eu tinha passado o material para vocês, não sei se vocês querem, né, começar a implementar, porque aí, para a programação web também, HTML, CSS e JavaScript é um mundo, né? Uhum. É um monte de É, coisa que a gente tem que saber a mais, né? Eu vi aqui, ó, que já está conseguindo construir a sua primeira telinha. Legal. sim, nesse site dá para dividir tudo direitinho e ver na hora aqui. Mas aqui Criar o JavaScript. Muito legal. É um mundo, assim, só que se você tiver interesse em trabalhar com programação web, né? Se for uma coisa que você gosta de interesse, é um mercado muito amplo, né? De trabalhar para programação na web. Às vezes, assim, assusta um pouco, porque toda hora tem um framework na moda, né? Ah, é Angular, é React, é não sei o quê. Aí você fica, meu Deus, como é que eu vou aprender todos esses frameworks e qual que eu devo escolher, né? Para poder começar. Aí, se você olhar a base para todos eles, é o quê? É HTML, JavaScript e CSS. Uhum. Se você sabe bem ali, sobretudo, né? Principalmente ali JavaScript, você consegue sair migrando para cada um desses frameworks à medida que você tiver vontade ou precisar, na verdade, né? Porque, basicamente, cada um desses frameworks, eles são de interface com o usuário, né? Quando a gente fala assim, só da parte de interação com o usuário, eles têm alguma arquitetura, há alguma forma de organizar os componentes, alguma forma de escrever a tela, alguma forma de fazer as chamadas para o que a gente chama de back-end, né? Que aí pega aquela parte do protocolo HTTP e do servlet que a gente viu. E ele usa alguns padrões e algumas regras. Então, se você conhece bem HTML, se você conhece bem JavaScript, você vai no site da documentação daquela linguagem e vai entender como é a sintaxe, quais são os padrões que tem que seguir, e ali você consegue sair migrando com facilidade, né, para cada um desses frameworks, entende? Sim. Então, isso que você está fazendo de tentar aprender HTML, JavaScript, CSS é a base mesmo para tudo. Isso se você quer trabalhar, né, o que a gente chama de com a programação full stack, né? Onde você tem um programador que constrói desde a tela até a parte do banco de dados, né? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta de trabalhar ou só com front-end ou só com back-end também, né? Que seria para trabalhar ali back-end só na parte do Java, né? Do servlet para baixo, por exemplo. E quem gosta de trabalhar com front-end ia trabalhar somente com a tela e fazer a chamada para o back-end, né? E tem gente que gosta de trabalhar com tudo, que é o que a gente chama de full stack. Aí é um mundo também. Mas tem vaga para todo mundo no mercado aí sobrando. Ainda mais com essa coisa aí de pandemia, aumenta muito as possibilidades de a gente poder trabalhar remoto, né? Aí eu não sei se tu tem interesse em trabalhar com programação web, se tu gosta, mas tem muita chance. Tem muita vaga sobrando aí, valendo. Vou procurar melhor também. Se tiver alguma coisa que você gosta dessa área e quiser estudar e aprofundar e puder ajudar, é só dizer, viu? Tranquilo? Aí eu sei que é muita informação, é muita coisa, mas está dando para entender na medida do possível, a gente implementando assim essa abordagem da gente ir implementando junto e mexendo. Acho que aí vai abrindo as possibilidades, porque às vezes a gente fica até sem saber por onde começar, né? Uhum. Tá tranquilo agora. Ah, beleza, né? Se tiver alguma coisa que eu puder ajudar, tu avisa. Eu vou parar